TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. 5 pessoas são presas pela Polícia Civil. Um homem de 28 anos foi preso por tentar matar o amante da companheira que tem 24 anos a marteladas. Pico elevado na cidade de casos de dengue no mês de maio. São 38 casos prováveis em 3 semanas. Em Araxá, soma 79 casos confirmados da Covid-19. 13 resultados positivos a mais no boletim de hoje. Estes são os destaques do Jornal Sintonia, que começa agora. Boa noite. A Polícia Civil de Araxá prendeu 5 homens em ações realizadas no mesmo dia. 4 deles por roubo e 1 por tentativa de homicídio ao amante da companheira na cidade de Ibiá. A prisão na tarde de 25 de maio, através da Delegacia Rural, foi de um homem de 28 anos na cidade de Uberaba. Ele é investigado por participar de um roubo no distrito de Jubaí, ocorrido há 3 meses. Na data, 3 homens, de posse de arma, entraram na casa de um comerciante, amarraram e agrediram ele e a esposa, levando vários pertences da casa. Outra prisão, já em Araxá, foi de indivíduos acusados de crimes contra uma operadora de internet e telefonia. Os mandados de prisão temporária e buscas e apreensões expedidos em desfavor de um homem de 28 anos e outro de 38 anos, cumpridos pela equipe da Delegacia de Combates a Crimes Patrimoniais. Consta nos autos que os autores desviavam bens materiais da citada entidade empresarial, objetivando auferir vantagem econômica, instalando nas residências de terceiros de boa-fé aparelhos usados e, do outro lado, comercializando esses mesmos aparelhos novos desviados. Eles prestaram as declarações em cartório confessando os fatos. Após isso, um foi encaminhado ao presídio de Sacramento e o outro liberado. Foram recuperados aproximadamente 40 bens furtados, minimizando assim o prejuízo da vítima. As investigações continuam. Em Ibiá, um homem de 28 anos foi preso por tentar matar o amante da companheira que tem 24 anos a marteladas. O crime ocorreu na manhã de sexta-feira, 22 de maio, no bairro Dona Maroca. A vítima foi atingida na cabeça por pelo menos 2 golpes de martelo. Devido ao grave estado de saúde, foi transferido para o Hospital Escola em Uberaba, onde foi submetido a procedimento cirúrgico. Segundo o que foi apurado, o autor também agrediu e ameaçou fisicamente a Amásia, crime praticado na frente dos 4 filhos menores de idade. E depois ele fugiu, sendo localizado e encaminhado para o sistema prisional no final do dia 25 de maio. O Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, autorizou a suspensão das parcelas dos contratos que estejam na fase de utilização, carência ou amortização durante o estado de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19. A resolução foi publicada no Diário da União. A medida está prevista em lei sancionada neste mês pelo presidente Jair Bolsonaro. O estudante que tiver interesse em suspender as parcelas deverá se manifestar junto ao banco até o dia 31 de dezembro. A suspensão vale para os contratos que estavam em dia antes da decretação do estado de calamidade pública, reconhecido em 20 de março, e será retroativa às parcelas que não foram pagas desde então. Está permitida a suspensão de 2 parcelas para os contratos em fase de utilização ou carência, referente aos juros trimestrais para contratos feitos até o 2º semestre de 2017. E de 4 parcelas para os contratos em fase de amortização dos estudantes que já concluíram o curso. O governo federal poderá prorrogar estes prazos. De acordo com a resolução, as parcelas suspensas serão incorporadas ao saldo devedor do contrato do estudante. Daqui a pouco, o aumento no número de casos de dengue e projeto de lei poderá proibir corte de energia por falta de pagamento.
Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Reinvente o futuro. Bradesco. Vem para a corrente solidária do Instituto Consciência e Ação e deixe o vírus da solidariedade contagiar você. Adote a família de uma trabalhadora informal impactada pelos efeitos da Covid-19. Mensalmente entregue uma cesta de alimentos ou de produtos de limpeza e higiene pessoal no Instituto ou na ACIA, em horário comercial. Se preferir, entre em contato pelo 3661-6126. Parcerias SOS e ACIA. Apoio TV Sintonia. Mais de 4 milhões de consultas, mais de 103 mil partos normais, mais de 70 mil cirurgias de catarata, mais de 5 milhões de raios-x da coluna. É isso que dá para fazer com os 46 milhões de reais que a Assembleia economizou e devolveu para o Estado. É a Assembleia Legislativa fazendo sua parte para enfrentar a crise. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. A dengue é um grande problema e preocupante em muitas cidades mineiras. O último boletim epidemiológico com casos da doença registrado no estado foi divulgado ontem. O número vem aumentando de forma gradual. Em Araxá, neste ano, são 121 até ontem. Com as chuvas, o cuidado deve ser redobrado. Não se deve jogar lixo no chão nem deixar sacos de lixo em locais onde possam ser levados pela correnteza. Além de se tornar possíveis criadores do mosquito da dengue, o lixo entope os bueiros e dificulta o escoamento da água. A situação em Araxá, conforme consta no boletim divulgado no dia 25 de maio, é de 3 casos confirmados de dengue grave. O óbito, que estava em investigação nos dados divulgados no dia 11 de maio, foi descartado. Na cidade, são 38 casos prováveis de dengue, somente nas 3 primeiras semanas do mês de maio, sendo 27 deles em 15 dias, ou seja, entre os dias 11 e 25 deste mês. Casos prováveis de dengue em janeiro, 3, fevereiro, 13, março, 26, abril, 41 e em maio, 38, até o dia 25. Em 2020, até o momento, Minas Gerais registrou 7.507 novos casos somente entre os dias 11 e 25 de maio, totalizando 71.617 diagnósticos prováveis, que é a soma de suspeitos e confirmados de dengue, além de 6 óbitos registrados em decorrência da doença e outros 34 que seguem em investigação. Araxá não teve casos prováveis de Zika em 2020 e em março teve um registro para chikungunya. Um projeto de lei que proíbe corte de luz por falta de pagamento em véspera do fim de semana foi aprovado pelo Senado nesta segunda-feira. A matéria sofreu alteração desde dezembro do ano passado e agora aguarda a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A medida tem como objetivo evitar que famílias permaneçam sem luz em casa durante o final de semana, posto que a empresa concessionária não religa a energia durante este período. O projeto também obriga a companhia fornecedora a notificar o cidadão antes de realizar o corte por falta de pagamento. Se a empresa cortar a luz sem notificar, ela terá que pagar até o dobro do valor da conta. A aprovação do projeto foi também fruto de um acordo que diz respeito à taxa de religação. O projeto original visava a vedação da taxa. Os valores vão de R$ 7 até R$ 104. Já a religação urgente pode chegar a R$ 261. Os estados onde a taxa é mais alta são Minas Gerais e Amapá. A proposta solicita que a ANEEL faça regularização destes valores.
Uma audiência pública com representantes da agência faz parte do acordo. A partir daí, os senadores aguardam um prazo para verificar as providências. O projeto foi aprovado de forma unânime. Caso a ANEEL não tome as providências em um prazo considerado adequado, o governo apoiará um novo projeto de lei estabelecendo limites para essas tarifas. No próximo bloco, o boletim oficial com as informações sobre o coronavírus na cidade. E o subsecretário de Vigilância em Saúde, Dario Ramalho, falou sobre subnotificações da doença. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe. Se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. Voltamos esta edição com o boletim oficial sobre o coronavírus na cidade, com a repórter Janaína Silva. O município de Araxá, apesar de estar entre as 397 cidades mineiras com casos registrados da Covid-19, tem um quarto dos pacientes curados, segundo divulgado no boletim oficial do município, no final da tarde desta terça-feira, 26 de maio. Na atualização consta que das 79 confirmações, 18 recuperaram, 2 morreram e 59 seguem em monitoramento, além de outros 7 que aguardam resultado do exame entre casos e óbitos. Na atualização da situação da pandemia na cidade, consta ainda 144 resultados que deram negativo entre casos e óbitos, somando aos 230 investigados até o momento em Araxá. O hospital referência na cidade para o tratamento de pacientes com a Covid-19 é a Santa Casa de Misericórdia de Araxá, que recebeu 9 novos respiradores. Os aparelhos chegaram ontem, dia 25 de maio. E você vai acompanhar agora as informações do boletim epidemiológico a nível de estado. A primeira informação que eu gostaria de trazer é que nós temos tido muitos questionamentos sobre síndrome respiratória aguda grave, sobre o perfil da epidemia, como a Secretaria Estadual de Saúde tem se comportado e tem visto e interpretado essa epidemia. De uma forma geral, eu gostaria de pedir aos senhores e senhoras que assistem a essa transmissão que lembrem que, de forma nenhuma, nós podemos tomar ou fazer um juízo somente de um dado. Nós precisamos ter uma visão mais ampla de todos os dados para que nós possamos ter um juízo mais adequado. Outra informação é que nós estamos realizando uma nota técnica ampliada com o objetivo de responder todas as dúvidas da sociedade, isso inclusive para facilitar o trabalho da imprensa. E eu gostaria de deixar aqui um convite para todos que estão nos assistindo, que tiverem dúvidas pontuais sobre a síndrome respiratória aguda grave, sobre o perfil da epidemia, que encaminhem essas dúvidas para as nossas redes sociais. Isso será importante para que nós possamos trazer uma informação de maior qualidade com o objetivo de realmente informar a sociedade. Hoje, no dia 26 de maio de 2020, nós estamos com um total de 7.516
casos confirmados, com 3.627 casos em acompanhamento, com 3.655 casos recuperados e com 234 óbitos confirmados. Além disso, nós temos hoje 706 óbitos descartados. E o subsecretário de Vigilância em Saúde, Dario Ramalho, falou sobre a estimativa de subnotificações. A estimativa com a qual nós trabalhamos é de 1 para cada 10 casos. No entanto, isso não foi utilizado nas modelagens que nós fizemos com o intuito de predizer o número de casos, o número de leitos, o número de óbitos, etc., que seriam necessários. Nós utilizamos de outros, os estatísticos utilizaram e demógrafos utilizaram de outros artifícios, em especial a curva Brasil e uma curva Minas dos casos notificados até aqui, dos casos suspeitos e confirmados até aqui. Então, desta forma, este número de 1 para 10 não foi utilizado para estas modelagens. Mas, dentro de uma lógica de vigilância, é natural supor que você tem algum grau de subdetecção ou algum grau de subnotificação. Isso para qualquer patologia, em qualquer momento. Isso antes do Covid, durante o Covid e após o Covid. Para qualquer patologia, existem inúmeras pessoas lá fora que nós não temos capacidade de ter o diagnóstico de todas elas. Isso vale para qualquer doença. Não é diferente para o Covid e, em especial, no caso do Covid, que é uma doença que transmite de forma assintomática, é muito natural supor uma taxa maior. Se o Covid fosse mais assemelhado, suponhamos, à febre amarela, essa taxa de assintomáticos seria menos subestimada. Nós teríamos uma detecção maior desses indivíduos lá fora. E mesmo para a febre amarela, uma grande massa dos pacientes, quando nós tivemos a epidemia aqui em Minas Gerais nos anos de 17 e 18, uma grande massa dos indivíduos tiveram quadros leves ou oligossintomáticos que passaram desapercebidos, que não procuraram posto de saúde, que não foram notificados, que não realizaram exames e portanto, não foram detectados. No caso de uma doença que tem um quadro tão discreto em muitas das pessoas, na vasta maioria das pessoas, de forma diversa, muito diferente da febre amarela, é natural que essa taxa seja mais representativa ainda. Em especial, se a gente considerar, então, que isso é parte do mecanismo de transmissão do Covid. Ele tem uma porcentagem dos pacientes transmitindo que não vai apresentar febre, que, portanto, não são passíveis de detecção com termômetros. Isso é parte da dinâmica do Covid e é esse um dos motivos que essa é uma pandemia tão desafiadora, tão particular e tão global na sua taxa de ataque, no seu desafio para a sociedade. Eu vou ficando por aqui. Outras notícias você pode ver a qualquer momento através do nosso portal diariosintonia.com.br. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Café Sintonia e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Auto Posto 2000. Escolha qualidade e abasteça confiança. Qual era a especialidade do médico Orlando Moura Reis? A. Pediatria, puericultura e neonatologia? Ou letra B, ginecologia e obstetrícia? Ou letra C, otorrinolaringologia? A
resposta certa é a opção A: pediatria, puericultura e neonatologia. Orlando de Moura Reis nasceu em Araxá, no dia 7 de julho de 1932. Formou-se em medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Especializou-se em pediatria, puericultura e neonatologia no Rio de Janeiro. Em 1961, voltou para Araxá e trabalhou na Santa Casa de Misericórdia até 2005. Café Sintonia. Curiosidades. Auto Posto 2000. Escolha qualidade e abasteça confiança.